Vem do ramo científico, é um cientista, é um professor de química, professor doutor, que estudou muito o tema química, mas da mesma forma é um espírita que estudou, usou muito do seu conhecimento científico para estudar o ectoplasma. O ectoplasma é importante no que a gente faz no magnetismo? Muito importante, né? No magnetismo, basicamente, nós estamos manipulando ectoplasma, trabalhando no nosso duplo etéreo. Mas a gente não tem muito estudo sobre o assunto. E temos a felicidade hoje de ter conosco aqui uma pessoa que é um estudioso do assunto. Nós estamos falando do professor doutor Mathieu Tubino. Ele é formado em Química pela USP, tem mestrado em Química na Unicamp e doutorado na Universidade de Lausanne, na Suíça. Tem inúmeros trabalhos publicados na área científica e ele também é espírita. Reside em Campinas. Ele é dirigente da Casa Núcleo Espírita Paulo de Tarso, lá em Campinas. Então ele se tem dedicado, como eu falei, muito ao estudo do tema, tem escrito várias obras, algumas das obras que nós estamos sorteando hoje aqui, né, é título da palestra e uma das obras dele, que é um fluido chamado ectoplasma, mas ele tem também outra obra que é a Saúde e Ectoplasma, e é coautor de outro livro em conjunto com a Cláudia, sua esposa, que é o livro Mãos de Amor, Passes numa Visão Teórica e Prática. E tem também uma obra mediúnica, Palavras de um Velho Amigo. Então, com vocês, professor doutor Tubino. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. É complicado, né? No evento de magnetismo, a gente pode falar alguma coisa que não esteja muito de acordo, né? Aí ele ficou meio assim, falou com o Jacó falou, não, é para vir mesmo, então eu estou aqui. Então, veja bem o seguinte, o assunto é relativamente vasto, tentei condensar, alguma coisa talvez não fique muito clara, mas a gente estava conversando há pouco tempo atrás, a diversidade que traz o progresso. Se não tiver diversidade, diferentes opiniões, a gente não anda. Então eu não vou colocar as coisas aqui hoje como se fosse a verdade final, a gente nunca faz isso. A gente vai colocar de acordo com a nossa percepção e a experiência que a gente tem tido. Bom, esse é o título do primeiro livro que eu escrevi já há alguns anos, até que foi sorteado hoje aqui. Então parte do assunto está neste livro, pois tem um segundo, que é Saúde e Ectoplasma, então uma outra parte está nesse. E também tem, nesse terceiro, que é um livro mais novo, que é sobre um modelo de passe, na verdade, que nós utilizamos. A gente não tem a pretensão de que seja, olha, é esse o certo, é a maneira de dar o passe correto. É uma proposta que deu certo para nós e que, de modo geral, a gente acha interessante adotar. Nós temos adotados, a gente admite que não é a única forma, né? Como o Edgar falou, tem um outro livro que eu não pus aqui, porque não é bem de minha autoria, eu sou apenas o intermediário, que é Palavras de Velho Amigo. Que quem mais ou menos é do mentor da nossa casa, quem que tiver curiosidade de ver mais ou menos a linha que a gente está andando de pensamento, nesse livro são 26 mensagens psicofônicas que foram transcritas, não é? Inclusive a transcrição final, a adaptação foi feita por duas professoras de linguística da Unicamp, especialistas na transcrição oral para escrito, né? Não está aqui a fotografia, se alguém tiver interesse, tem alguns poucos exemplares na livraria. O autor, né, mas o conteúdo é interessante, né? Acho que mais interessante do que esses três que eu apresentei, minha opinião particular, porque pega mais pelo afetivo, né? Bom, como eu falei, as coisas, a gente, para entender, a gente pode ver de diferentes ângulos. Então, por exemplo, a gente tem aqui número 6.
E aqui? E agora como é que fica? Quer dizer, um vê 6, outro vê 9. Então aí um deles fala, não, mas põe um risquinho e pronto. Aí então é o 6 com o risco embaixo. O outro fala, não, é 9 com o risco em cima. Aí o que falou 6 fala assim, não, mas o risco significa a linha sobre o qual nós escrevemos o número. Então aí eles estão de acordo. Tem um outro exemplo interessante, que é justamente, aliás, isso em ciência, cabe muito esse exemplo, que é muito. Então, dependendo de como você ilumina um objeto, você imagina ele de modo diferente. Quer dizer, se você eliminar nessa direção aqui, como é que eu faço aqui? Daqui. Se você iluminar nessa direção aqui, você pode imaginar até que seja uma esfera. Se você iluminar e ver a soma nessa direção aqui, você vai achar que é um cubo. Então, você tendo as duas imagens, aí você pode começar, talvez, a imaginar uma coisa mais próxima da realidade. Conhecimento é assim, a gente vai tecendo teorias, vai fazendo experimentos, vai testando, e não precisa ter laboratórios para fazer os experimentos. Muita coisa assim, mas outras coisas não precisa. E aí a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Depois de um tempo, a gente percebe que não estava bem certo, a gente precisa mudar, então muda de novo. Ciência é assim. E o Espiritismo é uma ciência dentro do trabalho feito por Kardec. Kardec usou estritamente o método científico. Ele não fez laboratório assim com aparelhos, mas ele fez de tal maneira a experimentação através de médios espalhados pelo mundo, que o trabalho dele é científico. Aliás, as ideias, as propostas, da maneira como ele colocou, é totalmente científico. Só que o Kardec teve uma percepção superior à ciência formal, à ciência das academias, que ele associou a moral à ciência. Então o Espiritismo tem essa dupla característica, ele é ciência com moral. E ao Espiritismo interessa tudo. Espiritismo. Então vamos ver do livro dos Médiuns, capítulo 3, do Método. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser abrido a brincar. Nós, espíritas, precisamos estar um pouco mais. É importante o estudo. E estudar obras de qualidade. Quer dizer, e não só obras espíritas, porque o Espiritismo ele tem interesse por tudo, como diz o próprio Kardec. O Espiritismo também, já o dissemos, entende com todas as questões que interessam a humanidade, tem imenso campo e que principalmente convém encará-lo pelas suas consequências. Então, tudo interessa estudar história, geografia, ciências sociais de modo geral, psicologia, interessa estudar. Esse estudo não significa que nós vamos incorporar tudo, mas significa que nós vamos nós vamos nos colocar ao par do conhecimento da humanidade para trabalhar com isso e colaborar na sua evolução. Porque o conhecimento que nós temos hoje em dia, seja nas ciências, qualquer tipo de ciência que vocês quiserem, mesmo no Espiritismo, ainda é muito parcial, muito pequeno. Nós estamos no início do deslumbramento, da abertura do conhecimento do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual não é mundo de fantasma. O mundo espiritual é um mundo de gente viva, como nós, aliás, mais vivos do que nós. Nós estamos encarcerados aqui numa casca que nos serve para processo evolutivo, então nós estamos sendo gratos a essa oportunidade, mas o mundo espiritual é muito mais amplo e ele existe. Está aqui do nosso lado, do outro lado. Do lado de que eu não sei, mas do outro lro. Mas nós vivemos em múltiplas dimensões. Se vocês olharem com cuidado os livros da série André Luiz, vocês vão perceber as múltiplas dimensões que se intercalam, como se fosse, como um exemplo, as partes de uma cebola. Bom, como se trata de um evento sobre magnetismo, tem essa questão 555 do Livro dos Espíritos de Kardec,
que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, e o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, quem fala que magnetismo... Bom, eu não sou praticante do magnetismo da forma como foi colocado, mas eu não tenho nenhuma restrição, porque a gente não pode fazer tudo, né? Nós somos, cada um mais ou menos vai para um lado. Mas quem fala que Kardec não falou dessas coisas está errado. Aliás, Kardec não podia falar de tudo, porque ele também não sabia de tudo. Ele mesmo que fez a previsão. Com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento, o espiritismo também precisa avançar, porque o pensamento dele era bem científico. Bom, adiantando, eu posso dizer que na nossa percepção, ectoplasma, força vital, fluido vital, prana, chi, força ódica e muitas outras coisas, é tudo a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa e são percebidos de forma diferente em função da percepção que cada um tem e do estudo que faz. Então, ectoplasma, quando a gente pergunta para uma pessoa, ectoplasma, o que é ectoplasma? O que vocês pensam do ectoplasma? Pode falar. Não penso nada. Sério, vazio, hein? Como é que aparece o ectoplasma? Uma fumacinha saindo do nariz, mais ou menos isso aí. Com o espírito materializado, temos aí o Chico na época da maturidade, a irmã Josefa e o Feitosa, Antônio Feitosa, aqui de São Paulo, inclusive, com o espírito materializado. Então nós vemos aí o espírito com esses lençóizinhos, então, fantasiada, uma pessoa fantasiada com os lençóizinhos, e o ectoplasma ali, na verdade, são esses fios que estão adentrando pela boca e pelas narinas, no caso dele, pela boca. Não é? Esse ectoplasma aí, que parece lençóis, ele, na verdade, já é um ectoplasma modificado. Não é ectoplasma no sentido geral. Aqui nós temos mais uma fotografia que é da irmã Otília, da médium Otília Diogo, onde o espírito já se desmaterializou. Junto aqui ao pescoço, ao nariz, nós temos, e os ouvidos, o ectoplasma sendo reabsorvido. E nós vemos aqui assim, vocês não vão conseguir ver direito, mas tem uma gaita de boca. As gaitas tipo Hering, né? Talvez seja até Hering, que depois o espírito levou embora. Né? Que o espírito usou para tocar umas musiquinhas para os frequentadores, para os assistentes ali da sessão na época. Então as pessoas pensam em ectoplasma nessa direção. Agora eu faço a seguinte pergunta: o que é água? Água. H2O não, H2O é um símbolo que mostra a composição da água, seria a fórmula da água. A água é isso. Não, mas e a definição? Um líquido incolor. Então só um pouquinho. É um líquido incolor. O álcool também é um líquido incolor. Por exemplo. Então, mas falou que é líquido, vamos ficar no líquido? Do líquido. Aí, pronto. Isso é água. Hein? Água sólida. Água sólida. Desculpe, tem que gravar, né? Eu fico entusiasmado. Começa a dar aula, aí começa a andar. Mas é sólida, água sólida. Né? Aí nós temos a água líquida, por exemplo. E aqui na sala, por exemplo, está cheio de vapor de água. É a umidade relativa do ar, é a água. As nuvens é água líquida, né? É água líquida, então aí por cima. Então, você vê, simplesmente pegando a água, nós vemos que ela existe em vários estados, e tem outros estados ainda que não são vulgarmente conhecidos. O ectoplasma é a mesma coisa. Ele se apresenta, aqui está cheio de ectoplasma, na sala, lá fora, lá em cima onde passam os aviões, não é? Só que a gente não percebe. E nós temos um concentrado de ectoplasma
que é a que permite a vida, que é o fluido vital. O ectoplasma por si só, ou o fluido vital, que não esteja associado a um organismo como um animal, ser humano ou plantas, ele não está vitalizado. Em nós ele está vitalizado, daí o nome fluido vital. Ectoplasma é uma palavra, desculpa, que foi criada pelo médico francês Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina, em 1911, se não me engano, por aí. E que criou justamente essa palavra para descrever aquele fluido cosmento que saía de alguns médios. Então, como já foi falado aqui, ectoplasma, o plasma que se exterioriza. Na verdade, tem um erro aí nesse prefixo que ele mesmo admitiu, mas falou, agora já pegou tanto que não vou mais mexer nisso. No livro Metapsíquica está escrito isso. Se alguém tiver, pode procurar que tem. Enfim. Então, tem uma água no estado gasoso. E vamos dar um pulo aí grande, mas é o seguinte, em termos do universo, porque eu falei que o ectoplasma, ou fluido vital, como quiserem dar o nome, ele está no universo. Então, como é que a gente pode correlacionar com o conhecimento atual que a ciência tem do universo, em termos da sua composição? Tem a tal da energia escura, que foi descoberta recentemente, nos anos 90. Tem a matéria escura, que foi proposta mais ou menos há 80 anos atrás, né? E tem a matéria propriamente dita, essa matéria nossa que a gente conhece desde sempre, né? Desde que a gente consegue reconhecer alguma coisa. O universo é composto por aproximadamente, se vocês pegarem na internet, esses números variam um pouco, 75% de energia escura, 21% de matéria escura e 4% de matéria, que são gases, líquidos, sólidos, etc. Desses 4%, tirem 3,6%. Então, 0,4%, essa matéria está sólida, entre aspas, porque não é só sólida, tem líquido, tem, né? Que constitui, por exemplo, os nossos corpos, esse microfone, essas paredes. Então, da energia do universo, no caso configurada como matéria, é 0,4% só. Então, só aí já vai uma discussão enorme. Os cientistas não sabem o que é energia escura e nem matéria escura. Estão tentando descobrir. Já sabem que existe, já está comprovado. São especialistas na área, né? Mas vamos ficar um pouquinho mais na matéria escura. Então, o que é e que papel desempenha no universo? Então, aqui nós temos uma fotografia. As cores azul e vermelho, elas são feitas pelo computador, que significam concentração de matéria escura. Foi onde eles conseguiram localizar, né? E os próprios cientistas estavam trabalhando e chegaram à conclusão que a matéria escura, conclusão não é, lançaram a hipótese que a matéria escura é que determina a estrutura geral do universo. Então, ela forma uma espécie de esqueleto em torno do qual se agrupa a matéria convencional que constitui as galáxias. E aqui nós temos um mapeamento de um pedacinho do universo, que é esse aqui, onde as partes luminosas são galáxias, ou aglomerados de galáxias. Para vocês terem uma ideia, para a luz atravessar a nossa galáxia, que é uma galáxia pequena, não é muito grande, leva de 100 a 150 mil anos. Então, se um de nós for de um lado da galáxia acender a lanterna, o outro do outro lado vai levar 150 mil anos, 100 anos, para poder percebê-la. Então, vocês imaginam essa imensidão. Esses riscos que estão... O que está em amarelo são as galáxias, né, que são pequenas, maiores, e que estão justamente sob certos riscos. Cor de rosa, mais ou menos, que eu posso chamar essa cor aí. Rosa, tá bom? Tá bom, lilás, sei lá. Que são aglomerações, são concentrados de energia de matéria escura, sobre a qual se coloca a matéria sólida, ou a matéria propriamente dita, formando então essa estrutura universal. E aí a gente vem a seguinte pergunta: como a gente parte
como a gente participa dessa harmonia universal, qual é a nossa parte nesse todo. Então vamos pensar um pouquinho. Então nós fazemos parte do universo e, como tal, em dimensões menores, as suas leis se refletem em nós. É o macro projetado no micro. O que está lá no grande vem para o pequeno. Né? Cada um de nós é um universo em pequena escala. E nós somos criaturas e, ao mesmo tempo, somos criadores. Por exemplo, nós somos espíritos e criamos nossos corpos. Nós somos criadores dos nossos corpos. É claro que isso está resumido, mas, essencialmente, nós criamos os nossos corpos. A tal ponto que quem já estudou um pouquinho sobre reencarnação, ensinar reencarnação, vê que nós guardamos, inclusive, feições fisiológicas, feições de outras encarnações. Guardamos. E tem exemplos históricos que eu não vou entrar aí porque o tempo não permite. Então nós criamos os nossos corpos, entende? Por nossa vontade, vamos assim dizer, por nosso pensamento, e que, na verdade, então, os nossos corpos são uma projeção holográfica do nosso pensamento. Vocês vejam que isso vai encaixar em qualquer modo de terapia que vocês quiserem. Qualquer. Né? Aqui, nesse slide aqui, isso aqui é uma microfotografia de microscópio de um tecido de cérebro de camundongo. Lembra alguma coisa? Hein? Não. O que eu projetei há pouco. Se vocês forem aqui para trás, é a mesma coisa, mostrando como a forma. Eu não estou falando que ali tem galáxias, tá bom? Tomar cuidado. Mas como se repete, mostrando que no micro, o macro se reproduz. É a ação mental, né, sobre a matéria, a ação da mente sobre a matéria. E ela é tão poderosa que, felizmente, ainda não temos o controle disso. Fazemos esse controle de modo automático, quase que inconscientemente. Aqui, essa fotografia fui eu mesmo que tirei nos anos 80. Aqui, isso aqui é uma caixinha de caneta. E esse fundo aqui é uma capa de uma enciclopédia. Hoje em dia não existe mais, né? Mas esse aqui é um cristal, vocês vejam que ele está torto. Ele está torto, ele tem mais ou menos uns 3 centímetros por aí de comprimento, uns 3 a 4 milímetros de largura e uns 1,5 mais ou menos. Aqui, perdão. E aqui uns 2,5, mais ou menos. E que ele é usado para a gente estudar substâncias em espectro infravermelho. Então, o aluno que estava fazendo a sua tese, isso lá em 84, 85, não lembro do ano direito, na presença do qual aconteciam coisas mais mirabolantes, por exemplo, os frascos de laboratório vazios explodiam sozinhos e coisa do tipo. Aí ele estava trabalhando justamente para tirar o infravermelho das substâncias dele e ele tinha que polir esse cristal, tinha que fazer um polimento, que é um procedimento normal, né? E ele estava polindo sobre a bancada quando esse cristal saltou, pulou da bancada e ia se estatelar no chão, ia quebrar todo. E naquele tempo a gente tinha muita dificuldade para importação, ia demorar meses, se não mais de ano, para conseguir outro. Não era nem tanto pelo preço. E aí ele ficou apavorado e ele, no impulso, pegou no ar. Aí quando ele pôs na bancada, estava torto. Se vocês, acho que todo mundo sabe, mas eu vou dar a informação, cristal não entorta. Ele pode, olha, o exemplo que eu dava antigamente, ele não é tão bom, mas mais ou menos classifica. É que nem desentortar banana, né? Não consegue, né? Ela vai quebrar. Então, o cristal, se você tentar entortar, ele quebra, porque ou ele quebra ou ele cliva, ou você cliva. A clivagem é uma quebra controlada, né? Então ele tortou. Quer dizer, isso é a ação, aquele impulso dele, né? Era um jeito que deve ter até hoje, muito fluido,
ele impregnou esse cristal do fluido naquela angústia e acabou entortando o cristal. Então vocês vejam que poder temos sobre a matéria. Se a gente pudesse usar isso conscientemente, seria um horror. Atualmente, o pessoal faz guerra com tirinho para cá, gases, não sei o quê. Imagina se tem um negócio desse. Quer dizer, só com pensamento já explode, um explode lá, outro explode aqui, quer dizer, a humanidade ia desaparecer. Então, veja como é o seguinte, nós só conseguiremos ter esse conhecimento amplo, o dia que moralmente, no dia que nos desenvolvermos o afetivo, o amor, como está escrito. Né? Até lá nós vamos ficar só desejando. Bom, aqui está um pouco pequeno para vocês, mas é um trabalho que nós fizemos, foram mais 2 colegas, 2 físicos, eu químico. Mudanças espectrais na água induzidas por ação mental, um relato de observações de fenômenos inéditos. Eu estava dando uma palestra sobre ectoplasma, mais ou menos parecida com essa, lá em Campinas, e quando acabou, vieram 2 jovens cientistas falar comigo. O professor, me chamaram de professor, mas eles também eram professores, só até hoje, aliás, né? É o seguinte, nós estamos fazendo alguma coisa, estamos tendo alguns resultados. O senhor gostaria de participar? Eu falei para eles, olha, eu já fiz bastante coisa e o resultado é sempre pequenininho, é difícil você dizer onde é que está o erro, onde é que está o resultado. Não, professor, já está coisa maior. Bom, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, estou resumindo, que é longa a conversa. Então é o seguinte, então vamos começar a fazer as mentalizações de cores, porque eles faziam com mentalização, né? Vamos fazer mentalização de cores, porque aí você sabe, você mentaliza o vermelho, o verde, etc. Né? Em vez de pensar, hoje eu vou pensar num dia ensolarado, vou pensar num dia chuvoso, vou pensar em amor, aí fica um negócio vago. Então nós começamos a fazer essas mentalizações, na verdade foi a Cláudia, minha esposa, que está aqui, que ela trabalha com cromoterapia desde os anos 80, então tem facilidade de mentalizar a cor, induzir a cor sobre o objeto, né? Então nós fizemos uns experimentos, que eu vou ter que ser rápido também. Aí são os 3. Ali está óbvio quem é. Esse aqui é o Fábio, que era agnóstico. Então, é um agnóstico, um espiritualista e um espírita. Agora o Reinaldo já está mais para espírita, né? Ele é professor da Universidade Federal do ABC e o Fábio está em Lisboa, em Coimbra. Para fazer isso, nós usamos aparelhos deste tipo. Esse modelo foi um tipo mais usado, mas tem outros 3. Fizemos em 4 aparelhos para evitar que pudesse haver criação do aparelho. Isso existe, muitas vezes só tem resultados em aparelhos que, na verdade, o aparelho, por um motivo e outro, não cabe aqui discutir, ele pode criar o resultado. Não é? Bom, então nós estudamos a água. A água, se colocada... Eu vou voltar vocês não vão ver a maior parte, tão longe. Aqui tem umas cubetinhas de quartzo, são as pequenas peças de joalheria quase, onde você põe a substância que você vai estudar e coloca aqui dentro. Abre essa tampa, coloca aqui dentro. Aí você aciona o aparelho pelo computador, aqui no teclado, tem o computador do lado, e vem o resultado na tela, que depois você pode gravar, tratar, etc. Então aqui, se nós usarmos água pura, simplesmente água, nós vamos obter esse resultado. Aqui a intensidade do sinal obtido, e aqui é o comprimento de onda incidente e também o comprimento de onda recebido. Porque o que acontece? Você incide sobre a substância uma radiação, e ela responde emitindo radiações. A água por si só, se você jogar radiação ultravioleta em 300 nanômetros, ela vai responder com esses 2 picos, sempre. Pode ser água de São Paulo, da Cochinchina, de Campinas, de qualquer lugar, vai dar a mesma resposta. Então nós obtivemos isso no aparelho, na verdade nós fizemos centenas de vezes, talvez até mais de milhares, eu não sei, é muito. Aí, o que nós fizemos, a Cláudia fez, ela fez mentalizações. Por exemplo, ela mentalizou sobre pequenos 5 tubos, tubos especiais para laboratório, onde tinha água.
né? E aqui, no caso, é a lâmpada verde. Deixa eu ver que slide eu estou aqui. Tá bom. E fiz o amarelo, etc, etc, etc. Já posso adiantar que teve resposta. Mas o interessante é que dos 5 tubos, por exemplo, 3 deram resposta e os outros 2 não deram. Aliás, isso, em termos científicos, é muito interessante, mostrando que não tinha nenhum vício provocado por nós. Porque todos os 5 tubos foram tratados da mesma forma. A Cláudia está aqui. Quando ela não está na palestra, ela só... E aqui, por exemplo, foi a resposta da mentalização do amarelo. Quer dizer, aqui é que está difícil de ver, mas aqui seria água pura. E aqui a água, o amarelo aqui é só que nós convencionamos, colocamos amarelo só como lembrete, olha, é o amarelo. Todo esse pico aqui, essa resposta que obteve, quer dizer, a água fluoresceu. Isso se chama fenômeno de fluorescência. Se alguém já viu água tônica em luz negra, alguém já viu aqui? Então, que fica meio branco, parece meio quase com copo de leite, isso é a fluorescência do quinino que tem na água tônica, né? Então é uma coisa semelhante, só que aí é água pura, água puríssima, puríssima, né? Que sofreu mentalização. A água que não tinha mentalização não sofria isso aí, né? E aqui é o do rosa, que em cromoterapia se usa mais o rosa do que propriamente o vermelho, por uma questão de intensidade só, né? E vocês vejam aqui que, então, o amarelo deu aqui assim, ó, e o rosa deu assim. Nessa região aqui de radiação, aqui já começa a luz visível, né? Então, daqui para cima, daqui para a direita, é a luz visível, e aqui para baixo é ultravioleta. O ultravioleta a gente não enxerga. Então, quando se percebeu aí, nossa, isso deve estar dando para ver. Então, nós fomos para o aparelho, como tinha a luz do laboratório, nós cobrimos com um pano escuro e dava para ver a cubeta parecendo uma lâmpada, né? Por emissão de alguma coisa que tinha na água, que foi colocada mentalmente e que respondia à radiação ultravioleta fluorescendo. Vocês perceberem um pouco aí o choque que isso causa. Nós mesmo a gente não acreditava, mas enfim, nós escrevemos um artigo e submetemos a uma revista de física. O pessoal até que foi elegante com a gente, falou assim: nossa, está muito interessante, mas não seria melhor vocês publicarem numa revista de psicologia, né? Aí eu falei, não entenderam nada, então tiramos, aí concluímos, vamos publicar numa revista alternativa, de ciência alternativa, que publica até disco voador. Não tem nada que tem que publicar mesmo, né? Aí vocês não acreditaram na gente. Então nós não acreditaram mesmo, né? Aí nós colocamos na rede, está na rede, né? Porque o que importa é publicar, né? E pode ser obtido na rede. Se alguém tiver interesse nesse artigo, é só entrar em contato com o Edgar, por exemplo, alguém. Você tem uma cópia, né? A gente está aberto. A parte técnica, vocês desculpem, quem não tem o hábito talvez não entenda, mas vai entender que o resultado estaria obtido. Bom, agora vou dizer que, resumindo, para nós, fluido vital, ectoplasma e matéria escura é a mesma coisa. Há evidências para isso. O ectoplasma, o fluido vital, é o responsável pela estruturação do corpo físico nosso, no caso das plantas, etc., né? E a matéria escura tem a mesma função no universo. O macro se repete em nós, né? Quer dizer, a matéria escura é o ectoplasma. Essa é a opinião nossa. A gente já se auto-questionou, já discutimos várias vezes, várias pessoas, inclusive com o Reinaldo particularmente, e a nossa conclusão continua sendo essa. E isso é muito importante, se for verdade, porque dá maior clareza para nós em que direção devemos andar. Não importa o nome. A matéria escura é porque ela não pode ser vista diretamente por nenhum instrumento, por ninguém. Ela é vista indiretamente por medidas de gravitacionais. Então, essa é a nossa proposta. E o ectoplasma, ele está associado com toda a matéria. Então, esse microfone tem ectoplasma, vocês têm ectoplasma, todos nós temos ectoplasma, um fluido vital. O que está perfeitamente de acordo
com Kardec. Muda um pouquinho a nomenclatura, né? Enquanto na matéria inanimada ele está latente ou inerte, por exemplo, nas cadeiras, etc., na matéria dos seres vivos ele está vitalizado. Então a gente pode dizer que o ectoplasma, é um tipo de matéria diferente da matéria densa. É possível tateá-lo com a mão, com a sensibilidade das mãos, da mesma forma como o Jacó estava falando hoje de manhã sobre o tato magnético, né? Não damos esse nome, mas não tem importância, né? Pelo menos se não é igual, é uma coisa muito parecida. Então, nos fenômenos de materialização físicos, né, materialização, você observa que é necessária pelo menos a presença de um médium, pelo menos um médium com certas características que pode fornecer o ectoplasma que é manifestado pelos espíritos. Então, esse ectoplasma, que de início é invisível, ele se torna visível, então o espírito pode se materializar. Sugiro para vocês que leiam os capítulos dos Missionários da Luz e nos Domínios da Mediunidade referentes à materialização, né? Então, os espíritos provocam o adensamento do ectoplasma, para que seja possível a materialização. É um tipo de uma encarnação rapidinha, né, que vem, encarna rapidinho e faz, entre aspas, essa encarnação, evidentemente. Nós, no nosso processo de nascimento, nós fazemos nós passamos por um procedimento, por um andamento semelhante ao da materialização que foi feito ou é feito em algumas casas espíritas. Aí vocês vão perguntar, como é que se forma o ectoplasma no corpo humano? Então, o ectoplasma, ele na verdade não é uma criação do corpo humano, não é uma produção do corpo humano. Ele é obtido através dos alimentos, do ar e da água, e também muitas vezes diretamente. Se alguém recebe um passe, muitas vezes, onde se faz doação ou passagem, né, de fluido, ele vai receber também ectoplasma. Mas os alimentos têm ectoplasma, né? E assim como o corpo humano, em termos materiais, é formado a partir dos alimentos que ele metaboliza, e considerando que o ectoplasma e a matéria estão associados, esse fluido também estará presente no processo metabólico. No nosso processo metabólico, o ectoplasma se desprende. Ele já estava lá presente, mas ele se desprende, assim como, quando, por exemplo, a gente come carboidratos, esse carboidrato vai ser, depois de metabolizado, vai ser desprendido na forma de gás carbônico e água, né, que vai ser eliminado principalmente pela respiração, né? Não somente, mas principalmente pela respiração, né? Agora, então, esse fluido, o ectoplasma, está presente no processo metabólico. Isso faz a gente entender uma série de coisas. E ele está presente porque ele coexiste com a matéria alimentar. Então a matéria alimentar é metabolizada e ele vai junto, num processo mais amplo que a ciência ainda não consegue perceber. E como é usado o ectoplasma no corpo humano? O ectoplasma é usado por nós principalmente de modo automático, isso é, inconscientemente. O ser humano não está ainda em condições de fazer uso consciente do ectoplasma. O conhecimento de sua manipulação de modo consciente permitiria a realização de coisas verdadeiramente incríveis. O que vocês podem imaginar, dá para fazer, né? Depois que o rapaz entortou aquele cristal, vocês terem uma ideia, esse cristal infelizmente sumiu. O professor, que era orientador dele, colega da gente, guardou, mas depois esqueceu onde é que guardou, não achou mais. Aí faz uns 10 anos eu cheguei para ele, fulano, e aquele cristal está onde? Eu perguntei, onde é que está o cristal, você sabe? Ele olhou para mim, nossa rapaz, que coisa impressionante aquilo, né? Ele nem respondeu onde é que estava. Depois eu insisti, falei, não sei, eu procurei, eu perdi. Infelizmente, por sorte a gente fotografou, pelo menos tem a imagem da coisa. Então, pessoal, seria um desastre total para a humanidade. Agora, com a moral elevada, nós teremos outro mundo. Totalmente outro. Mas isso vai demorar para chegar, né? Quer dizer, nós vamos precisar passar por fases anteriores e devagarinho nós vamos ganhar esse conhecimento e essa capacidade de trabalhar de modo consciente e sermos copartícipes, né? Participarmos da criação universal de modo mais intenso.
Então, nós ainda não desenvolvemos o controle consciente do ectoplasma. Nós fazemos de modo automático, desde que, nessa existência, por exemplo, em todas as existências, desde o início da nossa existência. Porque os espíritos encarnados não têm ectoplasma. É uma característica da matéria. É uma característica da matéria. Ele é usado em termos materiais, eventualmente, para alguns espíritos desencarnados, recém-libertos da matéria e muito ligados ainda ao mundo material, os instrutores espirituais podem aplicar sim, levando um certo benefício. Mas ele é característica da matéria. É por isso que os médiuns, aquelas pessoas que têm a capacidade de fornecer maior quantidade de fluido, são de grande interesse para os espíritos de qualquer nível espiritual. É por isso que a gente tem que se manter bem ligado. Porque se estiver ligado mal, aí a coisa pode ficar grave, né? Felizmente, o grave não é o mais frequente, mas ocorre. Bom, o ectoplasma é extremamente suscetível aos nossos pensamentos. Então, como ainda não desenvolvemos a capacidade de atuar sobre ele de modo objetivo, a nossa ação mental, como já falei, é exercida de modo automático. Em relação ao corpo humano. Bem, aí vai entrar no modelo dos corpos. Nós adotamos um modelo simples, a gente não tem nada contra os outros modelos, nem está dizendo. É que você tem que usar o modelo. Tá? Isso em ciência é muito comum. Por exemplo, tem algum físico aqui? Físico? Tem? Tem um físico aqui. Porque eu provoco os colegas físicos, né? Afinal de contas, a luz é onda ou é partícula? É onda ou é partícula? Depende do interesse do observador. É porque a gente não sabe o que é. Depende do modelo, depende de como você olhar para a luz, como examinar, ela vai se mostrar como sendo de partículas ou vai ser como sendo de ondas. Então a gente tem um modelo ondulatório e um modelo de partículas. E a gente vai usar aquele que mais convém naquele momento. Em termos dos corpos, por enquanto é isso. A gente tem experimentos, tem observações, tem visões de médios, etc., que a gente tenta enquadrar num certo modelo. Nós usamos um modelo que é o seguinte: espírito, que não é corpo, pode chamar de corpo se quiser, mas não é corpo. Temos o perispírito, temos o duplo etéreo e o corpo físico. Na nossa concepção, o que a gente chama de duplo etéreo está arraigado, está junto com o corpo físico, e com o desencarne, com a morte do corpo, ele também se desintegra. Então fica o perispírito e o espírito. Mas tem mais corpos. Tudo bem, eu até admito que tem sim. Se nós olharmos lá no livro Nosso Lar, assim que o André Luiz faz a sua primeira atividade para a comunidade de trabalho, que ele descansa nas câmaras de retificação, ele vai encontrar a mãe dele. Não é isso? E ele fala: eu tinha consciência de que meu corpo denso tinha ficado nas câmaras de retificação. Então ele saiu com outro corpo. Mas para o nosso entendimento do que nós estamos estudando, 4 basta, né? Quer dizer, não que sejam tudo, né? Mas 4 basta. Então o corpo denso tem uma contrapartida formada por matéria ectoplásmica, ou fluido vital. E esse que nós chamamos de duplo etéreo, ou etérico, ou também corpo vital, né, que pode ser considerado o intermediário entre o perispírito e o corpo de carne. Quer dizer, é como se fosse algo que gruda, que permite a conexão do perispírito com a carne. Quando nós dormimos, levamos o perispírito conosco, mas o duplo fica, e ele que faz a conexão com o perispírito, através dele, né, que ele não tem inteligência, a inteligência do espírito, e que mantém o corpo físico em funcionamento. O equilíbrio do corpo é resultado do comando da mente. Os sinais mentais partem do espírito. Nós somos responsáveis por tudo. Por tudo que acontece conosco, de certa maneira. Do espírito, através do espiritismo, alcança o corpo vital e se reflete no corpo físico. Se a mente, quer dizer, o espírito, nós, não estivermos adequadamente equilibrados, haverá reflexo no estado de saúde do corpo físico. Esse tipo de atuação mental leva, de início, a uma grande variedade de sintomas,
resultantes da administração inconveniente do ectoplasma que atua em nossos corpos. Bom, isso está muito resumido, que não há tempo de discutir, mas a gente assume esses sintomas como o início dos reflexos dos nossos problemas espirituais, né, interiores. Então, sintomas que nós catalogamos já há algum tempo, depois nós paramos de catalogar porque não ia caber mais, porque é praticamente tudo, que nós temos o seguinte, por exemplo, sintoma no aparelho digestivo. Então aparece muita fermentação, eructações, arrotos, dilatação do abdômen, colites, gastrites, sensação de queimação no intestino, sensação de queimação no estômago, cólicas, sensação de queimação no esôfago, esofagite, dores que simulam úlceras, vômitos após as refeições sem causa aparente, sensação de abdômen pesado mesmo em jejum, enjoos, vômitos, mesmo de manhã cedo, tudo vaziozinho e a gente vomita, né? Tem um sintoma, não sei se está aqui, que a pessoa pega a escova de dente para escovar os dentes, quando ela chega perto da boca começa a vomitar ou tem ânsia de vômito. É que ela colocou lá dentro. Eu sei que eu tinha isso, né? Então é fácil, né? Esofagite, sensação de queimação no esôfago, esofagite, dores que simulam úlceras, vômitos após refeições sem causa aparente, sensação de abdômen pesado mesmo em jejum, enjoos e vômitos. No respiratório, bronquite, asma, falta de ar de modo geral. A pessoa, parece que o ar não está entrando, a pessoa está respirando, mas parece que não está entrando, é um sintoma. Sensação de aperto ou dor no peito, taquicardia, sensação de haver objeto na garganta, né? Isso o Hipócrates já tinha observado, ele chamava a bola das histéricas, né? Só que a palavra histérica por Sócrates tem outro significado, relativo ao útero, né? Então seria uma característica feminina, e não é verdade. Parece mais em mulheres, mas em homens também. Rouquidão e afonia. Pigarro crônico, essa tossinha, que não sei o que está tossinha aí, por exemplo, é característica. Inflamação da garganta, coriza, rinite, sinusite, ronco. Não é todo ronco, né? É um ronco característico. Para quem é assim, mais que nem eu, que o que sobrou de cabelo está branco, lembra daqueles apitinhos de passarinho que a gente colocava água, é um ronco desse jeito, porque fica borbulhando o ectoplasma aqui na boca, faz aquele ruído. Por exemplo, e a pessoa baba no travesseiro. Se estiver dormindo de lado, baba no travesseiro. Não é a baba que é o ectoplasma, é porque a pessoa com ectoplasma ela acaba dormindo de boca aberta, e aí o ectoplasma saindo, ele provoca, inclusive, a saída da saliva que mora no travesseiro. Sintomas no auditivo, coceira num ou nos dois ouvidos, sensação de entupimento nos ouvidos, sabe aquele negócio parece que está descendo a serra, ou está subindo a serra, aquela sensação só se o sujeito está em casa, está no serviço, né? Sensação que algo sai dos ouvidos, diminuição temporária da capacidade de audição, inflamação de ouvido. Muito comum em criança pequena, assim, 1, 2 anos, 3 anos, que volta ao pediatra repetidamente por causa de inflamação, e mesmo inflamação dos ouvidos. São crianças, porque o ectoplasma nas crianças aparece com muita intensidade, de modo generalizado. Algumas apresentam mais. Então, inflamação de ouvido, alguns sintomas gerais: enxaqueca, dor de cabeça, bocejos constantes, soluços, alergias, psoríase, sensação de dor. Há alguns anos atrás, assunção de calor, mas tem dor também, não vai ficar na moleza. É que eu não escrevi aqui. É sensação de calor. Nas pernas, principalmente, hoje de manhã foi falado alguma coisa, né? Das pernas. Hein? Do sifão. Você vê que por outros caminhos nós chegamos no mesmo lugar. A verdade, ela é una. Você pode pegar o caminho que você quiser. Se você tiver a fim de deixar a verdade, você chega, né, pelo menos nas proximidades. Aí tem baba no travesseiro, que eu já falei, hipoglicemia, vontade de comer doces e amiláceos, dores nas articulações de modo geral, também foi falado hoje, né? Sensação de calor nas pernas, ocorrências de efeitos físicos, objetos voam, lâmpadas queimam, portas, etc, etc. Uma vez a gente tem uma senhora que veio no centro e ela tem muitos casos, eu vou contar desse caso.
Aí ela chegou, eu vim hoje aqui porque tá grave em casa lá a situação, não estamos conseguindo resolver, já mandei trocar toda a instalação elétrica, porque o filho estava junto com ela, um filho pequeno, né? Queima duas, na época eram lâmpadas de tungstênio, aquelas incandescentes, queima 2 por dia. Bom, tá. E também o sofá pega fogo. Teve outro caso de uma senhora que ela veio, hoje eu tinha que vir. Mas por que a senhora tinha que vir assim? Não, porque hoje aconteceu uma coisa que não podia deixar de vir. O que aconteceu? É o seguinte, jogaram pedras na minha janela. Como assim? É desagradável. Algum vizinho? Não, você não entendeu, eu moro no 20º andar. São os fenômenos físicos. Então, são fenômenos físicos. Que a pessoa vai dizer, não existe, né? Até acontecer com você não existe, né? Então, em relação a esses sintomas, como proceder para atingir o alívio? Então, se a pessoa mudar a postura mental, ela vai conseguir superar, mas é complicado a gente mudar, né? Toda a inércia, todos nós temos a inércia. E é por isso que no Centro Espírita a palestra edificante é um dos melhores remédios que a gente pode fornecer. Eu já vi muita gente mudar só por causa da palestra. Mas nós podemos fazer outras coisas para ajudar a aliviar, para dar estímulo para a pessoa, né? Então nós desenvolvemos, no nosso caso, uns procedimentos muito simples, né? E que não concorrem com nenhum outro procedimento, porque o que vale é você querer ajudar. Aliás, nós adotamos procedimentos simples, inclusive pensando nas pessoas, nos trabalhadores que iriam aplicar, né? E eles mostram grande eficiência. Então, os procedimentos gerais. Eu vou mostrar algumas poucas figuras aqui, porque a gente faz alguma coisa antes disso e alguma coisa depois disso. Mas para trabalhar com ectoplasma, nós admitimos que a pessoa, na verdade, que faz o acúmulo inconveniente de ectoplasma, ela acumula muito, inclusive, não só dentro dela, mas ao redor de si. Todos nós estamos, na verdade, dentro de uma atmosfera, dentro de uma esfera ectoplásmica, que pode ser mais ou menos densa. Então, o trabalhador se posta ao lado da pessoa que vai receber o tratamento e procura a uma distância mais ou menos de 2 metros, onde é que está o limite dessa esfera ectoplásmica, desse ovo ectoplásmico, pode dar o nome que quiser. Então, vai lá devagarinho, usando o tato, e uma hora localiza, né? Aí localiza. Aí começa a fazer a retirada, que tem que ser muito sutil, com muito cuidado, porque você pode provocar reações na pessoa, né? E aí retira, puxando na própria direção, né? Na própria direção. E vai pouco a pouco, à medida que aquela esfera vai diminuindo, você vai acompanhando a diminuição dela, porque você vai sentindo ela diminuir, vai sentindo. Até que chegue, né? Tira e joga para o chão. Então você puxa e joga para o chão. Isso não é jogado fora, não. A equipe espiritual coleta tudo. Coleta tudo para usar em benefício, porque o ectoplasma também pode ser usado em benefício. Então ali eles falam mesmo, eles têm receptores de ectoplasma, que depois eles catalogam, até purificam se for necessário, tem um banco de ectoplasma que eles vão utilizar de acordo com as necessidades. Até a gente chegar nas proximidades. Vocês lembram daquela fotografia da média com aquele ectoplasma aqui, né? Então, ele acumula muito nessa região, então a gente faz a retirada, inclusive, dos ouvidos, né? E a repetição desse processo, ele traz alívios, né? Se a pessoa receber um atendimento desse uma vez por semana, pelo menos, ela tende a aliviar seus sintomas. Nós temos um trabalho específico para isso, onde a pessoa, na mesma noite, recebe esse tratamento durante cerca de meia hora, mais ou menos, 25 minutos, depende, né? Então a pessoa já sai de lá bem mais confortada, né? Para fazer isso, porque como tudo precisa ser sério, precisa estudar, precisa discutir, é um tratamento relativamente simples, né? Que a gente resolveu adotar por opção um sistema mais simples.
Bom, eu vou descrever um caso só. A gente tem muitos casos. Mas esse caso, inclusive, era um menininho que agora já deve estar com uns 12 anos, talvez. Então, 1 ano e 9 meses. A mãe espírita. Então ela perguntou se podia levar o filho. Lá foi inclusive a gente tinha uma fila grande na época de 1 ano. E o centro é pequeno, a gente não conseguia atender tudo, né? Mas aí furou a fila porque para criança, pessoas muito doentes ou para pessoas de idade, a gente faz isso. Então o menino apresentava corrimento no ouvido direito há 6 meses. A mãe, inclusive, dentista, especialista em buco, né? Os médicos não estavam conseguindo encontrar a causa e havia a possibilidade de ser feita uma intervenção cirúrgica na tentativa de resolver o problema. Intervenção cirúrgica no ouvido. A mãe não queria, evidentemente, ela já da área, né? E essas informações foram dadas por escrito pela mãe. Então nós temos tudo isso registrado por escrito na letra dela. Então, primeira semana de atendimento. Nos primeiros dias que sucederam a retirada do ectoplasma, houve um aumento na quantidade de líquido que saiu pelo ouvido. Depois foi diminuindo, o menino ficou mais tranquilo. Muitas vezes nos tratamentos, a gente avisa as pessoas, pode acontecer o que se chama de uma pequena agravação. Né? Mas isso é uma discussão maior. Né? Já estava avisado, aconteceu. Aí, na segunda semana de atendimento, o corrimento cessou e que estava começando a formar a película do tímpano. Né? Aí era fim de ano e não foi feita a retirada por 1 mês, devido aos feriados e o fato que a família foi viajar. Depois de um mês, a mãe trouxe o menino ao centro para agradecer que estava tudo ótimo. Então ela aprendeu a fazer o procedimento e a retirar o ectoplasma do filho sempre que ela observava algum sinal. E a última notícia que nós temos, que é um pouco mais de 2 anos, estava ótima. E essa notícia foi assim: eu estava num centro em Campinas dando uma palestra, e quando eu narrei o caso, eu falei, é meu filho! E ela deu o testemunho, ela narrou com mais detalhes. Bom, desculpe a correria, eu tive que ser rápido, mas eu quero dizer o seguinte, que a gente sabe muito pouco até agora. De tudo a gente sabe pouco. O ser humano é muito cantando demais, né? Que a gente sabe pouco. Mas a gente, com pouco a gente sabe, a gente pode fazer bastante. Então a gente tem que trabalhar, continuamos com persistência num caminho que a gente considera bom, e até entender a realidade maior. É isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado.